Se o paciente tem doença renal crônica, seria o outro grupo aí que ele diferencia. Na doença renal crônica, novamente, o ISGLT2 acaba levando vantagem, tá? O ISGLT2 ele tem uma redução tanto na albuminúria, para quem já estudou nefropatia diabética, sempre vai passar aquela ideia de que primeiro você teria proteinúria e que pela proteinúria avançando você começaria a ter perda de função renal, começaria a ter elevação da creatinina, um pouquinho, alguma queda na taxa de filtração glomerular. Então você ia primeiro ter albuminúria para depois ter a questão da perda de função renal. Isso é muito válido para o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 invariavelmente segue essa sequência. Diabetes tipo 1 com hipertensão geralmente já tem albuminúria, já tem alguma alteração renal, tá? Porque é um paciente que diagnostica muito jovem, que não tem outros fatores de risco, ali síndrome metabólica na maioria dos casos, então ele segue esse fluxo. Para tipo 2 não é assim, tá? Para tipo 2 é meio a meio, metade dos pacientes realmente seguem essa sequência, metade dos pacientes acaba já abrindo com as duas coisas, perda de função renal, albuminúria junto, e aí funciona um pouquinho diferente em relação aos mecanismos envolvidos. O rim do diabetes é um rim de hiperfiltração, né? É um rim grande, a gente não tem redução de volume renal, a gente não tem tão frequentemente aquela história de alteração de relação córtico-medular, porque a fisiopatologia da doença renal diabética, em geral, é um rim hiperfiltrante. Pela hipertensão intraglomerular, você acaba tendo lesão dentro da membrana glomerular, tá? O ISGLT2 ele acaba restaurando a história do feedback túbulo-glomerular, tá? Porque você bloqueia a reabsorção de glicose no túbulo proximal, junto com a glicose, ISGLT2, né? Então é sódio e glicose. Então, junto com o bloqueio da glicose, você também bloqueia sódio. Então, esse sódio que vai chegar lá no mais distal dentro do túbulo, ele vai restaurar esse feedback túbulo-glomerular, ele vai passar pela mácula densa, vai ser interpretado como uma restauração do fluxo, e aí vai ocorrer uma vasoconstricção da arteríola aferente, e aí você diminui a hiperfiltração. Tá? Então, é um mecanismo casado com o IECA, a gente sempre usa IECA para nefropatia diabética. Aí lembrar do mnemônico para vocês sempre, né? EDECA é de eferente, então o inibidor de ECA atua na arteríola eferente, o ISGLT2 atua na arteríola aferente, e aí a gente acaba tendo um mecanismo aí somatório de benefício, tá? Mas já tem uma diferença. No guideline da ADA, ele coloca que se o paciente tem perda de função e não tem albuminúria, se o paciente não tem albuminúria, você deve dar prioridade à proteção cardiovascular. E aí, nesse cenário, você está facultado usar GLP-1 ou ISGLT2, tá? Então, paciente diabético com nefropatia, primeira linha, ISGLT2, se tiver albuminúria. Se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 e não tiver albuminúria, aí esse paciente vai ser priorizado para proteção cardiovascular, e nesse cenário você pode usar ISGLT2 ou GLP-1. Então esse paciente não é mais assim ISGLT2 e PRIO, tá? Então nessa situação já é uma nova diferença, já é uma nova situação que antes não era prevista, né? Essa mudança em relação a esse paciente renal crônico sem aquele perfil clássico da nefropatia diabética de albuminúria, para depois ter perda de função renal, tá? Então, a albuminúria na frente e SGLT2. A gente tem estudo de paciente com doença renal sem albuminúria? Tem. Os estudos da sotaglifosina, tem um estudo da sota em renal crônico, que ele pegou um grupo com albuminúria, não vou dizer sem albuminúria, mas com albuminúria bem mais baixa. Porque se a gente for pegar o Credence, se a gente for pegar o DAPA-CKD, né, os dois estudos que a gente tem em paciente renal crônico, as albuminúrias eram de 900 para cima, tá? Então, assim, realmente a macroalbuminúria era uma situação de um estágio um pouquinho mais avançado. No estudo da SOTA, ele pegou uma fração um pouquinho mais baixa de albuminúria e mesmo assim teve benefício, não em progressão de doença renal, mas teve o desfecho do estudo da SOTA paciente renal crônico foi desfecho cardiovascular, tá? Então acabou tendo benefício cardiovascular no paciente renal crônico.
Então, já serve para a gente aí como um adendo. A gente reforça de novo que assim, GLP-1 não tem estudo de desfecho em paciente renal crônico, como a gente tem com o ISGLT2. Então daí, se você for seguir essa linha de raciocínio, o ISGLT2 acabaria tendo um maior benefício no paciente renal crônico quando comparado com o GLP-1. De novo, as duas drogas reduzem a albuminúria, tá? Controlar a glicose reduz a albuminúria, né? Então qualquer agente que você use e que diminua a glicemia vai ter benefício em relação à albuminúria. Mas redução de perda de função renal, por enquanto, é um achado ali exclusivo dos ISGLT2, obviamente quando a gente fala dessas terapias para hiperglicemia. Tá? Então assim, eu teria alguma prioridade em relação à classe ISGLT2. Tá?